mundo, eu sou a Aline e vocês são muito bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Catarina Grande da Rússia. Sim, é super possível fazer 1, 2, 3, 4, 5 vídeos sobre a Catarina Grande e não repetir praticamente nenhuma informação. Porque ela teve uma vida fantástica, ela foi uma super mulher, ela conseguiu se aliar com personagens masculinos muito importantes na história da Rússia e por isso ela fez as implementações que ela fez. Então hoje eu vou contar algumas coisinhas a mais sobre a Catarina Grande que talvez vocês não saibam. Então venham comigo! Primeiramente, a Catarina, ela era uma imperatriz consorte, o que significa que ela não era exatamente herdeira do trono da Rússia. Ela era casada com Pedro III, este sim, era o herdeiro da Elizabeth, sobrinho e herdeiro dela. Então, a Catarina, ela tinha apenas as limitações de uma imperatriz consorte, que era, na verdade, uma posição figurativa. Ela posaria do lado do grande imperador, que era o Pedro III. Mas a Catarina foi esperta o suficiente para fazer aliança com o exército, com os irmãos Orlov, eu já falei sobre isso em alguns vídeos aqui no YouTube. Ela fez aliança com o Santo Sínodo, com a igreja, com a cabeça da Igreja Ortodoxa Russa. E ela fez alianças com os ministros e com embaixadores russos em outros países. Então ela foi genial o suficiente para fazer essas alianças, uma aliança inclusive com a nobreza. E ela foi também esperta e magnânima o suficiente para quê? Para estudar muito o russo, para se abraçar com a gramática russa e passar noites e noites estudando. E também ela estudou muito sobre a religião que ela estava adotando, a religião a que ela aceitou se converter para poder se casar com Pedro III. E por isso então ela, apesar de ser uma princesinha germânica, uma estrangeira em território russo, ela adotou de forma tão óbvia, tão gritante, e ao mesmo tempo tão sincera para todo mundo, que ela passou a se tornar uma pessoa confiável, uma nacionalista, uma russófila, alguém que lutava pela defesa, pela instauração, pela manutenção das tradições russas antigas. E ela era muito influenciada pelo Pedro Grande, o pai de Elizabeth. Ela o admirava muito, achava que tudo que ele tinha feito era grandioso. Então, essa também é uma filiação e que ela vai sustentar até o final da sua vida. Um outro elemento importante é que a Catarina se correspondeu com o Voltaire. Sim, esse filósofo e iluminista super famoso, ele escrevia cartas para Catarina e ela respondia. E através disso, então, a gente vai conhecer discussões de ideias importantes que começaram a vigorar a partir daquela época. Ali na portinha, no iniciozinho, no umbral da Revolução Francesa. Ela se correspondeu com Voltaire até 1778, o ano em que o Voltaire morreu, e ela admite que foi muito ajudada por ele a refletir sobre muitas ideias em jogo ali na França, na Europa, e que ajudaram a entender um pouco mais a administração, que ajudaram inclusive a fazer melhoras na administração do seu governo. Ela recebeu Diderot, esse enciclopedista, e ela o hospedou na corte russa por 6 meses, por conta da coroa, por conta dela. E ela, inclusive, tinha entrevistas diárias com ele, entrevistas que ela achava que, na verdade, eram instruções para ela mesma sobre como governar, sobre como entender a filosofia iluminista e como que ela poderia melhorar o governo a partir desses contatos, dessas conversas com o Diderot. Muito legal, não acham? E um outro marco do governo dela é o nakaz. O nakaz significa instrução em russo e era um projeto que ela estava desenvolvendo, um texto que ela pretendia que servisse como um instrumento de revisão do Código de Leis russo. Então, a partir de revisões das leis que tinham sido implementadas pelo imperador, o pai do Pedro Grande, ela começou a identificar vários pontos de conflito, várias determinações, várias práticas jurídicas que não estavam nas leis oficialmente, mas que eram utilizadas e que entravam em conflito com a lei escrita. Então ela procurou organizar tudo isso e fazer uma grande revisão de todas as leis.
E o que importa também é que, a partir disso, a partir dessa revisão, ela pretendia reorganizar a administração na Rússia. Ela pretendia, então, verificar esses níveis de autoridade, ela pretendia redefinir o grau de autoridade que os governos locais tinham para se apresentar aos monarcas e para fazer determinadas implementações nas diversas e vastas regiões da Rússia. Então ela pretendia organizar a administração e, a partir disso, conhecer o que era a Rússia, conhecer realmente o que estava acontecendo na época em que ela vivia. Ela também foi uma grande incentivadora das artes, como eu já falei no vídeo sobre o Museu Hermitage. E ela também incentivou muito a educação feminina e a educação infantil, não só dos nobres, mas também da burguesia e até dos camponeses. Muito fascinante essa Catarina, não acham? Então por isso que eu não me canso de fazer vídeos sobre ela. E eu tô encerrando esse vídeo, mas com certeza há muito mais para se falar sobre ela. Eu vejo vocês então nos próximos vídeos do Aline os Livros. Se você chegou até o final do vídeo, por favor, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Assim o YouTube vai sempre mostrar para você os meus vídeos na sua lista de sugestões e você vai ter sempre acesso a tudo aquilo que eu produzo aqui toda semana. Tchau, tchau!